Olá, amados irmãos do canal Conhecendo a Escritura. Aqui quem fala é o irmão Flávio Elias. Venho trazer mais um estudo da parte de Deus para os amados irmãos. Hoje o título desse estudo é As bodas e o casamento do noivo, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, no versículo 1, aonde Jesus transforma a água em vinho. Vamos à leitura do versículo 1, que diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Ponto. Nós vemos aqui que nesse casamento em Canaã da Galiléia nós não encontramos nem o noivo e nem a noiva. No versículo 2 vai dizer assim: Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E aqui nós vemos o noivo, porque toda vez que a palavra estiver relacionada ao noivo, é Cristo Jesus. Cristo é o nosso noivo. E quem é a noiva? A noiva está representada nos discípulos, que vai ser a igreja. Então aqui nós encontramos o noivo e a noiva, que estão ocultos. Então, meus amados, nós vamos ver aqui 3 dias depois, porque na tradução NVI diz: no terceiro dia houve um casamento. Nós vamos lá para Êxodo 19, no versículo 9, diz assim: o Senhor disse a Moisés: eis que eu virei a ti em uma tensa nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e crê em ti para sempre. E Moisés disse as palavras do povo ao Senhor. Então Jesus voltará desta mesma maneira, meus amados. Da mesma maneira que Deus desceu no monte, Jesus voltará sobre as nuvens. Em Atos fala ali, valão galileus, o mesmo Cristo que viste subindo, ele voltará desta mesma forma. Então aqui nós vemos uma indicação, conectando para o tempo do fim. E o Senhor disse a Moisés: vai ao povo santificar hoje e amanhã, primeiro, segundo dia, fazei com que ele lave suas vestes. Onde é que Cristo fala? Lá em Apocalipse, para a igreja de Sardes, que diz o quê? Que há algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andaram de branco, portanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. Então nós sabemos que veste branca significa santidade. Então aqui a palavra está dizendo: ó, vai santificar hoje e amanhã. Tenho 2.000 anos para que vocês venham se santificar e lavar suas vestes. Por quê? Porque estejam prontos para o terceiro dia. O terceiro dia é a volta de Jesus. O terceiro dia é o casamento do noivo com a noiva. Quem? De Jesus com a igreja. Isto vai estar sempre conectado, porque no terceiro dia ele descerá à vista de todo o povo sobre o Monte Sinai. A palavra diz o quê? Que todo olho o verá quando Jesus voltar sobre as nuvens. Aqui em João, no capítulo 1 de João, voltando no capítulo antes, que aqui é o capítulo 2, nós vamos ver, meus amados, no versículo 29 do capítulo 1 de João, falando assim: no dia seguinte. Quer dizer que teve um dia antes, no dia seguinte vai ser o segundo dia. No versículo 35 vai dizer assim: no dia seguinte, o terceiro dia. E no versículo 43 vai dizer: no dia seguinte, quarto dia. Vocês olhem aí a sua Bíblia, acompanhem com ela, quarto dia. Então quando nós chegamos aqui no capítulo 2, que era para ser uma só história, vai dizer 3 dias depois. A epígrafe separa um capítulo do outro. 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galiléia. Então 4 mais 3 vai dar 7. 7 leva-nos ao 7º milênio, ao Shabat, ano de descanso, as festas do tabernáculo e o casamento da noiva com o noivo, que é as bodas do cordeiro, que é relacionada a esta história, a qual nós estamos acabando de ler. Então, aqui vai nos indicar isso no terceiro dia, da mesma forma que Oséias fala aqui: após 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. Aos terceiro dia, ressurreição, transformação de corpo, e viveremos em sua presença. Milênio, nos levando para o milênio, viveremos em sua presença, estamos presentes dele, diante dele, né? No milênio. Então isso aqui, no terceiro dia, a volta de Cristo. 3 dias depois, nos indicando que vai ser as festas do tabernáculo, o milênio e as bodas do cordeiro. E agora, meus amados, no versículo 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Veja uma coisa, que Jesus trata Maria como mulher. Por quê? Maria vai estar representando a igreja. Por que vai estar representando a igreja? Porque aqui, quando ele diz mulher, não é chegada a minha hora, a hora que ele estava falando ali é do sacrifício. Ele não ia ser morto naquele momento. Por que ele não ia ser morto naquele momento? Porque quando nós vamos aqui,
Quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, vai dizer, depois da mesma maneira também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Então nós vemos que o sangue que está representando o vinho é o sacrifício de Cristo. E aí quando ele diz, não é chegada a minha hora, nós vemos que hora aqui, no grego, vai estar relacionada a tempo e estações físicas, ou tempo determinado, ou as festas, pode ser de anos, né, de primavera, verão, outono, inverno, está nos indicando tempos e estação, tempos determinados, ou festas fixas, que é o quê? Que é a Páscoa, como ele dizia assim, mulher, não é chegada a hora do Cordeiro Pascual morrer por vós, que é a mulher representando a igreja, né? Então, mesmo assim, ela vai e fala aos serventes, que servente é diáconos no grego, aquele que serve, executa o pedido de outro. Então, são os servos, né? Não adianta você fazer parte do corpo, ser noiva, se você não ouve a voz do seu senhor, do noivo, e faz conforme a sua vontade. E ela diz, fazei tudo o que ele vos disser. Então, nós vemos que ela manda os servos, os diáconos que servem, né, ao noivo, fazer tudo o que ele disser. E aqui ele vai dizer assim, estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação. Cada um levava 2 ou 3 metradas. Então nós vamos analisar aqui. O número 6 pode nos indicar, está nos levando para o 6º milênio. Talhas, meus amados, significa cântaro ou vasos de barros, né? Então, as talhas, os vasos de barro vão estar revestidos de pedra. A pedra aqui representa Cristo, ele é a pedra angular, ele é a pedra que derruba a estalta pelos pés, acabando com esse reino maldito e maligno do sistema do tempo do fim. Então Cristo é a pedra, e ele vai dizer aqui, né, que usava para a purificação dos judeus. Aqui nessa NVI nós vamos ver aqui, ó, ali, era usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Que cerimoniais são esses? Eram as cerimoniais que aconteciam, as festas judaicas. E cada pote cabia entre 80 e 120 litros de água. Quando nós vemos aqui 80 no grego, ou uma metrata, significa uma medida de capacidade de cerca de 40 litros de água. Então vamos supor que ele tivesse 3 metratas, equivalente a 120. Esse número 120 eles não ia estar à toa aqui. Por quê? Porque Deus, até para Noé, falou que o ser humano ele viveria 120 anos. Então nós conectamos os 120 com as festas, porque com o jubileu, que são 50 anos, né? É o ano da libertação, o ano do jubileu, o ano do toque da grande trombeta, que era usada para purificação cerimoniais. Então nós vemos aqui, ó, quando nós fazemos o cálculo de 120 vezes 50, qual eu vou pôr aí para vocês verem, vai dar-se no número de 6.000, que está conectado, 6 talhas, 6.000 anos. Então Deus está dizendo, olha, a raça humana vai viver 6.000 anos, e durante esses 6.000 anos eles vão estar cheios da minha palavra. Por que da minha palavra? Porque aqui vai dizer que enchei de água as talhas. E água na Bíblia diz assim, ó, salva-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Como pode as águas entrar até a alma, né, do salmista? Quando nós vamos lá para Hebreu 4:12, que fala assim, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela vai entrar junto em medula entre a alma e o espírito. Só quem pode chegar até a alma é a palavra. Então o salmista está dizendo, ó, tua palavra, Senhor, entrou até a minha alma. Então a palavra que ela vai profunda até a alma do ser humano. Então no 7, quando diz assim, Jesus disse, enchei de água as talhas. Tem encher de água os seres humanos da palavra. Durante 6.000 anos, de Adão até o último eleito. Adão, ele teve a palavra. Abraão, Noé e Moisés, ele teve a palavra escrita e distribuiu para os judeus, que é a Torá, que são todos esses 5 primeiros livros escritos. Então, sempre o ser humano estava com a palavra, e Deus queria que eles sejam cheios, totalmente transbordando da palavra. Nem muitos eram, mas eles queriam que eles fossem cheios. Então, nós vemos também aqui, meus amados, que
No próprio Isaías 44, versículo 3, vai assim: porque eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento, e enchente sobre o chão seco. Eu derramarei copiosamente meu espírito sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Então a água representa a palavra e também representa o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus está sendo representado sobre essas águas. Então por isso as talhas, elas são revestidas de pedra, que é Cristo, o Espírito de Jesus revestindo ele. Da mesma forma que a arca de Noé era revestida de betume, meus amados, preço de um resgate, que é o próprio Cristo. Ele é revestido de betume por dentro e por fora, que significa purificar, fazer expiação, né? É como essa humanidade, os seres humanos, essa raça humana teria 6.000 anos, né? 6.000 anos revestidos de água, pedra, Jesus Cristo, Espírito Santo, o Espírito do próprio Filho, e cheio de água, transbordando. Deus queria que eles transbordassem de água. Aqui em Ezequiel 36, 25, diz assim: então eu expingirei água limpa sobre vós. Ficarei limpo de toda a vossa imundície, de todos os vossos ídolos vos purificarei. A água vai estar representada na palavra. Vocês serão purificados pela palavra, que é o próprio Cristo, ele é a palavra, né? Será purificado pela palavra, e também ele vai estar revestindo esses cântaros, esses vasos de barro, de pedra, que ele é a pedra angular. Então, amados, quando nós vemos que a palavra transmitida aqui em cheio, né? E aí ele vai dizer no 8, então eles determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles fizeram. Quando nós vamos aqui também em Ezequiel 47, versículo 3, quando o homem que tinha um cordel na sua mão vai em direção e mediu 1.000 côvados, e as águas estavam dando no tornozelo, mediu mais 1.000 côvados, estavam dando no joelho, mediu mais 1.000 côvados nos lombos, até medir mais 1.000 côvados e se dá-se um rio. Então nós vemos aqui que essas águas no tornozelo, as águas nos joelhos, são coisas rasas, uma vida superficial em Deus, conhecer o básico da palavra e não querer se aprofundar mais nas riquezas. As águas já pelos lombos, agora já fica mais difícil de andar, né? Você não consegue mais correr, vai ficando pesado. Ainda com os pés no chão, consegue caminhar, com as águas me guiando. E por último, as águas profundas, que serão os 4.000 côvados, que vai nos levar para o tempo de Cristo. A palavra seria revelada através de parábolas. Agora as águas nos cobrem. Agora nós não somos totalmente dependentes de nós, mas sim nós dependemos de Deus. Porque nós seremos cheios do Espírito Santo, chegando ao profundo conhecimento da verdade. Então nós temos que, a partir de agora, depois do 4.000 côvados, depois de 4 milênios, ele vai deixar o quê? 2 dias, hoje e amanhã, para que vocês se purifiquem e lavem suas vestes. 2.000 anos para se purificar e se aprofundar. Então, a partir daqui, agora nós só conseguimos nadando e profundo, né, nas águas, para conhecer e ter o conhecimento profundo da verdade. Deus deixou para nós. Hoje nós é a geração que temos o Velho e o Novo Testamento. Os judeus não tinham toda a revelação. Então, provável que quando nós vamos para Daniel 12, né? Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Diz assim, ó. Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Muitos serão purificados, embranquecidos, né? Através do conhecimento, porque eles não vão entender. Mas os sábios, aqueles que estão mergulhados nas águas, a fundo dos 4.000 côvados, bem à frente dos 4.000 côvados, esses sim entenderão. Então eles levam ao mestre-sala. O mestre-sala é o encarregado, meu amado, do cerimonial, da festa. É o que arranja toda a festa, os pratos, as comidas, as bebidas, e eles também que degustam. Então,
era tudo passado por ele para depois passar para os convidados. Então nós vemos que tirai agora e levai para o mestre-sala. E assim fizeram os servos, os diáconos. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que o sabiam os serventes, né? Os diáconos sabiam, os servos sabiam que a água tinha sido transformada em vinho. E aí chamou o noivo, aí Jesus vem, aqui o noivo vem aparecendo no finalzinho, e ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já não beberam fartamente, serve o inferior, tu porém guardaste o bom vinho até agora. Era como ele quisesse assim, olha, o vinho bom era sempre servido primeiro, e o inferior depois, quando as pessoas já estão embriagadas, e põe o vinho inferior, mas tu não fosse diferente, tu trouxeste o melhor vinho por último. O que o vinho vai estar representando, meus amados, para nós? O vinho vai estar representando aqui, meus amados, o sacrifício. Aqui em Mateus 26, 27, diz, em seguida tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos seus discípulos. Bebei dele todos. Isto é o meu sangue, da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecado. Então o vinho está representado no sacrifício, que é o sangue de Cristo. E também no novo pacto, na nova aliança. Quando ele diz assim, olha, esse é o melhor vinho, quer dizer, ele está dizendo, mas está aqui, a nova aliança é superior à antiga aliança, ao antigo vinho. Este vinho aqui é bem melhor, a graça é bem melhor do que a lei. Está entendendo, meus amados? E outra, quando ele transforma a água em vinho, quem é a água? Aqui em João 1,14 vai dizer, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a palavra, né, a carne que habitou no meio de nós, é o verbo, que significa palavra, que é a água. A água tornou-se carne e morreu, virando vinho. Então, a água tornando vinho é porque a palavra morreu e se tornou-se sangue, sacrifício pelos pecados de muitos. Purificação. Olha, este é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecado. Água, palavra, morre, se torna sangue, que é o vinho, que é a nova aliança, representada no vinho, né? Toda vez que beberes e comeres, né? Beberes desse vinho e comeres dessa carne, lembrarás do meu sacrifício que eu fiz por vós. Palavra, o verbo se tornou carne e morreu, virando vinho, sendo o novo pacto, o melhor vinho servido para a festa das bodas, fazendo ligação para o tempo do fim, meus amados, para o grande toque da trombeta, para o ano do jubileu, o ano de libertação, se libertar do que desse sistema maligno, do pecado que está no mundo. Esta é a mensagem que Deus pôs no meu coração. Espero que vocês tenham entendido. Comente, compartilhe, deixe seu like e até os próximos estudos. Amém?